Oi, gente, vamos então para mais um caso da nossa série sobre discussão de hiponatremia. Talvez vocês consigam ouvir a minha cachorrinha chorando aqui no fundo, que eu parei de brincar com ela para gravar esse caso. Nesse caso, na verdade, ele vai ser bem breve, eu acho, né, a gravação. É um interlúdio, na verdade, é um meio do caminho para dar uma respirada e discutir um tema que a gente sempre ouve falar, né? Então a gente vai discutir, nesse caso, com os seguintes objetivos: reconhecer as características da desmelinização osmótica e saber prescrever formas de evitar essa complicação, né? Então, o caso é o seguinte: é uma mulher de 75 anos de idade, ela se alimenta por sonda nasogástrica, nasointeral, com preparação domiciliar que contém pouco sal. O sódio dela é de 110, a osmolaridade é de 240 no sangue e a urinária de 62. A sua conclusão diagnóstica foi de uma paciente com hiponatremia devido a um excesso de água e com pouco soluto. Aquele padrão de Tea and Toast Syndrome, que a gente acabou revisando no caso anterior, beleza? Nessa paciente, ela tem um ADH reduzido já, na verdade. E se você começar a dar cristalóide, o sódio vai começar a subir rápido demais. Até porque ela vai começar a excretar a água que você vai estar dando e vai reter os solutos que você está dando, né? Então, é uma paciente de maior risco para desmineralização osmótica. E aí, o que você pode fazer nesse sentido? Então, a desmineralização osmótica, ela foi descrita no século passado, né? E é interessante a gente ter em mente que ela não é um quadro de apresentação hiperaguda, né? Após a correção do sódio. Então, às vezes a gente acha que corrigiu o sódio e, em 3 horas vai acontecer da pessoa, né, ter sintoma neurológico. Isso não é verdade. A maior parte dos pacientes vão apresentar os sintomas daqui a alguns dias, daqui até uma semana depois. Então, é importantíssimo estar atento para esse diagnóstico no paciente uma semana depois, 2 semanas depois de ter feito a correção do sódio, na verdade, né? Então, a gente não pode deixar de se preocupar de imediato. E quais são os sintomas que podem acontecer? O paciente pode ficar confuso, sonolento, disártrico, pode até apresentar um mutismo e uma quadriparesia, né? Ou mesmo uma paralisia pseudobulbar. Então, são vários sintomas neurológicos diferentes que podem acontecer. Talvez para gravar, eu recomendaria o rebaixamento da consciência, a disartria e o mutismo e a quadriparesia, né? Então, lembra desses achados no paciente com desmineralização osmótica, no paciente que corrigiu rápido demais o sódio, tá bom? E quem são esses pacientes que corrigem rápido demais, né? Tem um trabalho bem legal, é um trabalho que pegou mais ou menos 1.500 pacientes que tinham um sódio menor que 120 e em 7 diferentes hospitais e analisou, né, esses dados de maneira retrospectiva. Então ele olhou para trás e procurou esses pacientes para ver assim, desses pacientes que chegaram com sódio muito baixo, quem corrige rápido demais e quem tem maior risco de ter algum evento. Eles identificaram 606 pacientes que tiveram uma correção acima de 8 mEq por litro em 24 horas. E 8 mEq por litro, gente, é um limite de segurança muito bom se a gente está falando de um maior risco, tá? Eu posso fazer 12 mEq por litro de correção em 24 horas? Olha, pode. Já passa um pouquinho da segurança, né? Por quê? Porque tem uma chance de dar errado esses 12 e virar 14. Então, quando você trabalha com 8, você trabalha com uma margem de segurança mais confortável. Então, para os pacientes de maior risco, a recomendação que a gente tem é de 8 mEq por dia, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Eles identificaram 606 pacientes que passaram desses 8 mEq por dia. Quais foram os fatores que eles associaram com maior risco? Então, pessoas mais jovens, mulheres que tinham esquizofrenia, que tinham um sódio inicial mais baixo e que tinham um sódio urinário menor que 30. Então, vê que interessante, né? Vamos começar da última informação, sódio urinário menor que 30. Significa que essas pessoas não tinham características de SIAD, onde eu espero um sódio maior que 30, maior que 40. Né? Talvez estivesse aí dentro desse bolo, e até porque tem pacientes com esquizofrenia, pessoas mais jovens, talvez tivesse aí nesse bolo alguns pacientes psiquiátricos, com polidipsia, com potomania, né? Então isso é uma característica interessante para a gente ter em mente, né? E a gente talvez, o fator idade, que também foi associado, tem a ver com esse perfil de doença, pessoas mais jovens,
mas também pode ser que tenha a ver com o fato da gente olhar para o velhinho e falar, vou cuidar do velhinho, né, mais atento. É jovem? Jovem tá tudo bem, aguenta o tranco. Então, cuidado com essas características daí. Desses 606, só 8 pacientes tiveram desmilinização osmótica. E isso é muito interessante de se pensar. Então, vê como um evento muito raro. Tiveram que 1.500 pacientes serem analisados em 7 hospitais ao longo de 17 anos para você achar 8 eventos, né? Isso também é muito bom para esses hospitais, conseguiram cuidar bem de seus pacientes, né? Mas é um evento infrequente da gente encontrar, se a qualidade assistencial for realmente muito boa. Se é frequente no seu hospital que essa velocidade de correção passe de 8, vai ser mais frequente que você encontre desmilinização osmótica acontecendo, né? Desses que tiveram desmilinização osmótica, é interessante perceber que 7 tiveram uma correção rápida, então subiu muito rápido esse sódio, né? 5 tinham como diagnóstico potomania de cerveja. Então, bebedor intenso de cerveja, que tem baixa quantidade de soluto, perfil da nossa paciente. Esses pacientes com baixa quantidade de soluto, quando você começa a dar a solução na veia dessas pessoas, elas vão urinar um monte de água e vão reter um monte de soluto. E aí o sódio sobe bem rápido, né? Ou quando você começa junto a dar dieta para essas pessoas, então você vai dar mais soluto, né? São características muito, muito marcantes, né? E você, claro, tira o fator de risco, né? Tira a potomania da cerveja, tira a polidipsia psicogênica. Então você tira essas características, isso também contribui para o sódio subir mais rápido. Então fiquem bem atentos nesse perfil de paciente. 5 pacientes tinham hipopotassemia. Isso é interessante da gente ter em mente. Por quê? Porque o potássio, como eu cheguei a citar antes, é um íon osmoticamente ativo. E se o potássio é um íon osmoticamente ativo, se o meu paciente chegar com potássio baixo e eu decidir repor o potássio, eu tenho que ter em mente que a desmilinização osmótica, ela não é desmilinização sódica, ela é osmótica. Então eu vou ter que levar em consideração quanto que eu estou variando do meu potássio também. Então, se eu variei do meu sódio de 120 para 125 e o meu potássio eu variei de 1,5 para 4, significa que eu variei quantos pontos osmoticamente ativos. Eu vou ter que somar a variação do sódio e somar a variação do potássio. Eu não posso ignorar a variação do potássio. Então fiquem bem atentos a isso também, que é fácil de comer bola nesse sentido, beleza? Então, assim, uma vez que eu identifiquei quem são os pacientes que têm maior risco de desmilinização osmótica, né? Então são pacientes que são desnutridos, são algumas etiologias específicas que envolvem a desnutrição, como chá e torrada, doenças psiquiátricas, doenças que envolvam potomania, com a compulsão da bebida de água ou com a compulsão da bebida de cerveja, né? Então, esse perfil de paciente é o perfil de mais chances de subir rápido demais o sódio, né? O cirrótico, que é já todo desnutridão, não tem músculo, não tem nada, que tem o sódio baixo, tanto porque ele tem um CIAD decorrente uma secreção, de ADH decorrente da cirrose, mais uma baixa ingesta de soluto. Então, esse perfil de paciente é o paciente de maior risco. Então, uma vez identificando esse paciente de maior risco, o que você vai fazer? Você vai monitorizar mais atentamente o sódio dessa pessoa. Então, você vai ter intervalos, às vezes, um pouco menores, de 4 em 4 horas, por exemplo, de monitorização. Você vai calcular direitinho a reposição que você quer fazer de sódio para essa pessoa. A gente vai trabalhar isso em outro caso ainda, mas use a fórmula de Adroguet-Dias, né? Se for repor IV. E, uma vez que você vai fazer reposição IV pela fórmula de Adroguet-Dias, se a fórmula propuser que você faça, vamos supor, 12 ml por hora, aguenta um pouquinho a mão, faz 8 ml por hora, dá uma reduzida, porque é mais seguro você corrigir lento do que você corrigir rápido e depois ter um problema para resolver, beleza? Mas, apesar de eu ter identificado, apesar de eu ter tomado cuidado na prescrição, usado a Adroguet-Dias, ter colocado uma velocidade um pouquinho mais baixa, aconteceu. Subiu rápido demais o sódio. E agora? O que eu posso fazer para tentar evitar essa pessoa de ter uma desmilinização osmótica? Então, o primeiro passo que você poderia tomar seria voltar atrás. Então, tentar reduzir de novo o sódio dessa pessoa.
Então, um caminho seria dar água pela boca. Só que essas pessoas geralmente não têm sede. Então, é difícil a pessoa conseguir tomar água pela boca e reduzir o sódio. E o que a gente precisa, no fim das contas? Da água pela veia. E a água pela veia vai significar o soro glicosado. Então, uma alternativa seria você começar uma reposição agora de água pela veia para andar para trás, para fazer com que o sódio volte a cair. Outra alternativa envolve um pouco da patogenia que a gente discutiu. Então, lembra que vários desses pacientes, a gente falou lá no caso 1 sobre isso, vários desses pacientes, eles têm uma elevação do ADH plasmático. Então, a pessoa está lá trabalhando com ADH um pouco mais alto, está um pouco hipovolêmica, então o ADH está um pouco mais alto. No que você dá o volume pela veia, o que você faz? O ADH cai. Mesmo uma pessoa que não está com ADH mais alto do que o normal, por exemplo, uma pessoa com T-Entous Syndrome, né? Então, uma pessoa que está lá deficiente de soluto, que a hiponatremia não tem a ver diretamente com o mecanismo ADH dependente. Na hora que você expandir a volemia dessa pessoa e o vaso aumentar, isso inibe ainda mais a secreção de ADH. E uma vez que iniba a secreção de ADH, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a jogar água para fora. E aí o sódio começa a subir mais rápido. Então, uma alternativa que você pode ter, que é uma alternativa muito interessante, é dar DDAVP para essas pessoas. Para quê? Eu vou dar DDAVP porque eu vou controlar, eu vou bloquear essa alça que envolve infusões, nível de ADH e rim, eu vou bloquear essa alça, por quê? Porque eu dei um DDAVP, eu dei uma quantidade, então, de ADH para essa pessoa, e essa quantidade de ADH vai travar um pouco o funcionamento desse rim, e eu vou conseguir trabalhar com a minha infusão venosa de maneira mais segura. Isso chama, o nome dessa estratégia é chamado por alguns de clamp de DDAVP, né? Ela é interessante, principalmente nos pacientes com maior risco, tá certo? Tem um trabalho muito legal do Adrogueima Dias, que eles falam contra essa estratégia, acho importante citar isso, mas eles falam contra essa estratégia, por quê? Porque eles trabalham numa realidade que eles, e talvez a equipe deles, compreenda muito bem a fisiologia e a patogenia de cada paciente que eles estão atendendo e discutindo. E você tem uma condição de estrutura hospitalar que permite a execução de exame e análise dos exames com mais brevidade, de você estar mais em cima. Mas talvez isso não seja muito factível fora da realidade deles de trabalho. Então, eu entendo que eles falem contra, é muito legal ouvir isso deles, assim, num paper, né, ler isso deles, né, mas eu acho que não se aplica muito, talvez não tenha muita validade externa a opinião deles diante das realidades que a gente frequentemente encontra. Se você for prescrever DDAVP exógeno, você vai bloquear justamente essa resposta fisiológica. E a dose que se faz é de 1 a 2 microgramas, e você pode fazer uma dose única, tá certo? Ou mesmo repetir, faz 2 doses, faz em 2 dias seguidos, enfim. Mas frequentemente uma dose única é suficiente, porque é justamente nesse momento inicial que você expande o vaso dessa dilatada que essa variação da DH acontece. Então é justamente nesse primeiro dia que tem mais risco, você segura com esse clamp de DDAVP e consegue trabalhar melhor. Para quem que você vai considerar isso? Então, para quem a variação superou o limite estabelecido dentro de 24, 48 horas, e você pode fazer isso de maneira preventiva se você nota que a velocidade de correção está muito alta. Então, putz, a velocidade de correção está de 1.2, vamos supor, mEq litro hora. Então, tá muito rápido essa velocidade de correção. Ainda não passou 12 horas. Mas se a velocidade de correção está essa, com 6 horas, eu já sei o que vai acontecer daqui a 12, 24. Né? Então, eu posso usar essa estratégia. Então, o paciente que você nota que você começa a dar uma salina a 3%, em 2 horas, essa pessoa urinou um monte, urinou 300 ml, né? 500 ml, ou seja, tem mais de 250 ml por hora, está urinando muito, está desproporcional. Então esse clamp de DDAVP ele vai ser interessante também. Ou outra possibilidade é nos pacientes que têm maior risco de correção, que é identificando de acordo com a patogenia que está envolvendo essa hiponatremia. Né? Então, para esse perfil de paciente, é quando vai ser mais interessante. Né? Bem, então,
o que tinha para se falar hoje, nesse encontro, na verdade, não necessariamente hoje, mas o que tinha para se falar era sobre o reconhecimento da desmilinização osmótica, então os seus sintomas, né, e particularmente que eles não acontecem de maneira hiperaguda, e as duas estratégias que são possíveis para tentar evitar que isso aconteça, ou mesmo para reverter uma subida muito rápida do sódio, né, que são a infusão de soro glicosado ou a infusão, a administração de DDAVP exógeno. É claro, gente, vamos supor, se você está tratando um paciente com CIAD e você corrigiu rápido demais o sódio, não adianta fazer DDAVP exógeno, né? Vai ter pouca utilidade isso. Então você vai precisar da glicosado, beleza? Então sempre tem que pensar de acordo com a patogenia. E lembra o perfil de paciente que tem maior risco para isso, né? Aqueles sinais do trabalho são interessantes, então pacientes mulheres, jovens, com doenças psiquiátricas, com etiologias que não necessariamente CIAD, particularmente, né? Usuários de tiazídicos, são pessoas que corrigem mais rápido o sódio também, né? E lembra do pulo do gato. Se você for corrigir o potássio, isso entra na sua conta também. Fechou? Obrigado, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Abraço!